Bíblia, 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do 1 ao 7. 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler do 1 ao 7. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Tu és santo, tu és poderoso, Jesus. 1 Reis, capítulo 17, do 1 ao 7. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha chovido sobre a terra. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, Pai, como povo santo escolhido do Senhor. Te agradecemos também pela oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, Jesus. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é mais penetrante que uma espada de dois gumes, Pai. A Tua palavra é fiel. Por isso eu te peço, Senhor, santifica-nos na verdade, e a Tua palavra é a verdade. Por isso, nessa noite, nós repreendemos todo espírito contrário à manifestação da Tua palavra. E assim como Samuel, nós abrimos o nosso coração e te pedimos: fala, Senhor, que os Teus servos ouvem. Queremos ouvir a Tua voz, Jesus. Amém, amém. Irmãos, para a gente se contextualizar, o texto que nós acabamos de ler se passa num tempo onde o povo de Israel está vivendo um tempo de cumprimento de promessa. Esse povo não é mais escravo. Esse povo agora é dono, proprietário da terra. Esse povo não é mais um povo que vagava pelo deserto. Eles agora estão estabelecidos na boa terra que o Senhor prometeu que os daria. Esse povo, irmãos, não vivia mais em tendas. Eles agora tinham casas adornadas, cidades fortificadas. Era um povo que estava vivendo um tempo que o Senhor havia prometido. E sabe o que é triste pensarmos em tudo isso? Diante dessa prosperidade que eles viviam, o povo de Deus honrava e glorificava o nome de Baal por isso. Toda vez que a semente brotava e germinava e frutificava no campo, eles glorificavam a Baal por isso. Toda vez que a cria dos animais nascia, eles louvavam o nome de Baal por isso. Que desaforo, né, irmãos? A gente pensar nisso. Sabe, Baal não é um nome, é um título, quer dizer Senhor. Baal era o Deus da chuva. Baal era o Deus da prosperidade, da fertilidade. Era o Deus que abria e fechava o céu. Irmãos, naquele tempo a crise era moral. A crise era espiritual, era uma crise de fé. E, lamentavelmente, esse declive espiritual do povo não começou nas camadas mais baixas da sociedade, começou sobre aquele que estava sentado no trono, Acabe. Irmãos, para a gente resumir assim, um pouquinho de quem era Acabe: era um rei infiel a Deus, duro de coração, era um homem ímpio, idólatra e frouxo. E Acabe, que já não era bom, conseguiu casar com uma mulher que era pior ainda do que ele. Irmãos, cuidado com as alianças que vocês fazem. Nas alianças pode estar o bem e o mal, a vida, a morte, a bênção ou a maldição. E ele se casa, aí entra em cena, né, uma personagem muito conhecida, Jeza para os íntimos. Nós, como não temos intimidade com esse povo, é Jezabel. Jezabel era uma princesa, mas parecia mais uma bruxa, literalmente. Irmãos, ela era feiticeira, idólatra, vingativa, olha o currículo da menina, assassina, controladora, manipuladora.
essa era a rainha daquele tempo, sobre o povo de Deus. A única coisa que eu posso falar, um ponto positivo para Jezabel, ela era fiel aos seus deuses, coisa que Acabe não era. Jezabel morreu em fidelidade aos seus deuses. E como eu comentei com vocês, irmãos, o declive espiritual, a infidelidade do povo começa no palácio. E no palácio Deus levanta um homem para bradar contra aquela situação. Entra em cena um dos personagens mais icônicos da Bíblia, Elias, o tisbita. Tisbita não é a denominação que ele frequentava, nem o cargo que ele tinha na igreja. Era referente à cidade de onde ele vinha, Tisbé. Não se fala muito sobre ele. Chega um camarada sem genealogia, sem apoiadores, sem fã-clube. Chega diante de Acabe na autoridade de Deus. Não tinha história, não tinha apoio, mas tinha unção do Espírito Santo para denunciar pecado. E ele chega diante do rei. Eu gosto que a primeira coisa que ele diz é: vive o Senhor. Irmãos, isso é tão significativo, porque lembra que eu disse que era um tempo de crise? A crise era moral, era espiritual, era uma crise de fé. A rainha gostava de matar profeta. A verdadeira fé estava morrendo no coração das pessoas. Estavam tentando matar a voz profética em Israel. De repente chega um homem e fala: Jezabel, você está tentando matar profeta, mas o Deus dos profetas está vivo. Vive o Senhor. Irmãos, isso é tão significativo para nós, porque ainda em tempo de crise, vive o Senhor. Ainda que se multipliquem os inimigos da igreja, vive o Senhor. Ainda que se levantem contra nós e que tentem tirar até a nossa vida, vive o Senhor. O nosso Deus vive. A primeira coisa que ele chega anunciando no palácio: vive o Senhor. Ou seja, a fé pode estar morrendo no coração de muitos, mas o Senhor permanece vivo, poderoso, atuando. Irmãos, que coisa linda. Primeira frase de Elias: vive o Senhor. Depois, ele vai continuar o raciocínio. Ele vai dizer: em cuja presença eu estou. Isso é muito importante, sabe por quê, irmãos? Em uma geração perversa, em uma geração corrompida pelo pecado, declarar que o Senhor vive não é suficiente. Quem vai fazer diferença numa geração decadente é aquele que pode dizer: vive o Senhor, e eu vivo com Ele, e eu vivo na presença dEle, e eu caminho com Ele. Irmãos, tem muitos discursos por aí a respeito de Deus, mas o que vai fazer diferença são aqueles que vivem na presença. Elias chega e fala: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Meu irmão, se o tempo está difícil, lembre-se, vive o Senhor, e você precisa estar na presença dEle. Você precisa da vida de Deus em você. E depois disso tudo, Elias chega diante dele e vai fazer um desafio, um grande desafio. Ele vai dizer ainda no versículo 1: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Lembra que eu disse que Baal era o senhor da chuva? Era quem tinha a chave do céu na mentalidade idólatra? Elias está falando: é Baal que manda a chuva. O manda-chuva aqui é Baal. É Baal que abre o céu. Então vocês vão adorar Baal a seco, porque agora, segundo a minha palavra, nem orvalho nem chuva. É interessante que naquela região não é uma região que chove todo dia. É algo que acontece de vez em quando. Mas o orvalho vem todo dia. E ele está falando: nem de vez em quando, nem todo dia. O céu está fechado sobre Israel. E não vai mudar segundo a minha palavra. E aí a gente fala assim: nossa, que ousadia, né? Falar assim, segundo a minha palavra. Algumas coisas aqui a gente precisa pensar, irmãos. Primeiro, Elias não equiparou a autoridade de Baal com a autoridade de Deus. Ele não colocou os dois no mesmo patamar. O que ele está dizendo? Baal é Deus, eu sou um homem. Então, segundo a minha palavra como homem, não vai chover aqui. Ele não está colocando a sua palavra no nível de um Deus. Ele está rebaixando Baal. E é interessante que se a gente for lá para Tiago 5,17, Tiago vai dizer assim, que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele orou fervorosamente para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. Sabe o que a gente entende? Só vai prevalecer de pé diante do inimigo quem prevalece no secreto em oração.
Tiago vai contar depois de muito tempo qual que foi o segredo de Elias. Orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu. Ele lança esse desafio, gente, imagina a confusão que essa palavra dele nos gerou. Um homem que aparece do nada, chega diante do rei, fala poucas frases, e aí depois disso, depois de Elias falar, Deus fala no versículo 2, a palavra do Senhor vai até Elias. Sabe o que eu acho sensacional? Com Acabe, quem fala é Elias, mas com Elias quem fala é Deus. Irmãos, que gloriosa experiência vivem aqueles que caminham na presença do Senhor. Eles têm intimidade, Deus fala, irmãos. Nós servimos um Deus vivo e um Deus que fala. E a palavra do Senhor vem para ele no versículo 3, dizendo assim: retira-te, vai para o oriente, esconde-te. Irmãos, é interessante assim, na nossa visão humana, a gente fala assim, mas poxa vida, agora que o homem apareceu, gente, chegou agora. Se nós fôssemos aconselhar Elias, provavelmente a gente ia falar: Elias, agora é seu momento. Deus te levantou agora. Está na hora da gente te colocar na mídia. Está na hora da gente marcar umas conferências proféticas para você pregar. Está na hora do mundo te conhecer, Elias. Chegou seu momento. Está na hora de você aparecer. E Deus faz justamente o contrário. Deus fala assim: Elias, agora é hora de você se esconder. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitas vezes a gente está pensando que a provisão de Deus a respeito da nossa vida, do nosso ministério, vai ser nos colocar em evidência, vai ser nos colocar nos lugares mais altos, vai ser nos colocar na plataforma, vai ser nos fazer aparecer. E Deus, muitas vezes na nossa vida, por amor e por misericórdia, vai nos esconder, vai nos tirar dos lugares de todos. Mas quando Ele te esconder, Ele tem um lugar preparado para você junto dEle. É o que Deus faz com Elias. Não está na hora de você aparecer, Elias. Esconde-te. E Deus dá para ele o endereço. Deus vai dizer para ele: vai junto ao ribeiro de Querite. Lá você vai beber do ribeiro, e lá eu ordenei que os corvos te sustentam. Irmãos, é lindo a gente pensar que é a obediência de Elias que conduz ele até a provisão. Porque Deus manda ele ir, Deus dá a direção e ele obedece, ele segue, ele vai para esse lugar de provisão. E parece lógico na nossa mente. Eu quero dizer para você que a obediência abre as portas para a provisão de Deus na nossa vida. Ainda que você não entenda, ainda que pareça que não faz sentido algum, ainda que você ache que não é o tempo de agir dessa maneira, se você ouve a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. Escute a direção, deixa Ele guiar o seu caminho. Irmãos, aí a gente chega no versículo 5, que vai dizer: foi e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite. É lindo, irmãos, nós pensarmos que existem lugares em Deus e de Deus que estão reservados para aqueles que obedecem. Deus tem lugares específicos preparados para aqueles que ouvem a sua voz e obedecem. Se você estiver na unção do goleiro, igual o Raimundo, vai recebendo aí, em nome de Jesus. Irmãos, existem lugares específicos que é só para quem vive em obediência. E é interessante a gente pensar que o Querite de Deus é para o Elias de Deus. Não tem lugar para Acabe e Jezabel no Querite, não. Às vezes a gente vê, um dia desse, não estava julgando, irmãos, mas um dia desse eu vi uma pessoa que vive tudo errado. Todo errado. Eu até comentei com a Jael. E aí você fala assim: você está julgando a menina? Irmãos, não é constatação. Se você vê uma árvore dando manga, você pode concluir que ela é um pé de manga. A Bíblia fala isso. Pelo fruto você conhece a árvore. E a pessoa postou uma foto bem sensual, com uma música cantando assim: vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Quase que eu falei assim: gente, mas Deus prometeu para o ímpio choro e ranger de dente? Será que é bonito? Será que é essa a expectativa? Sabe por quê, irmãos? Existem coisas da parte de Deus que não é para todo mundo. O Querite de Deus é para o Elias de Deus. É para quem ouve a voz de Deus, para quem vive na presença de Deus. Porque às vezes você está achando que Deus está sendo infiel com você, mas você é desobediente. Você não está onde Deus te mandou estar. Você não fez o que Deus te mandou fazer.
Elias estava desfrutando do Querite, porque foi lá que Deus mandou ele ir. Seguindo o versículo 6, a gente entende que onde Deus envia, Ele também sustenta. Assim como a palavra de Deus falou, assim aconteceu. Ele bebia do ribeiro e os corvos o alimentavam. Irmãos, era o endereço da bênção. Eu gosto de pensar como que o nosso Deus é sensacional, porque eu pergunto para vocês, quem inventou o delivery? Ele mesmo. Você pode dar glória a Deus por isso? A gente fica aí empolgado com esse negócio de iFood. Aí eu lembro disso aqui e falei, Deus, foi o Senhor que inventou o delivery. Irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Meu irmão, se Deus te conduziu a um lugar e se Ele te fez uma promessa, se não existir o que Ele te falou, Ele inventa, porque Ele é criador de todas as coisas, mas Ele cumpre aquilo que Ele diz. Irmãos, era o endereço de Deus. Detalhe, eu poderia dizer que Deus mandava os motoboys lá, mas era transporte aéreo, tá? Alto padrão. Irmãos, e eu fico pensando nesse negócio, porque analisa uma coisa comigo. A Bíblia diz que ele bebia do ribeiro. É uma provisão natural. Ele bebia do ribeiro que ainda não tinha secado. Mas ele comia do que os corvos traziam. Aí já não é natural. Porque eu ficava pensando, onde esses corvos abastecem? Onde que eles achavam comida se ninguém mais tinha? Isso aí só a eternidade. Gente, quando eu chegar no céu, eu vou precisar de muitos anos só para esclarecer as minhas dúvidas. Porque eu fico pensando muito nesse tipo de coisa. Falei, gente, será que esse corvo pegava comida no palácio? Não, Deus não precisa disso. Mas ninguém sabe, só compete ao Senhor. Fato é, a bebida dele era do rio, algo natural. Mas a comida dele não era. Sabe o que isso ensina para nós? Que Deus é provedor de coisas de baixo e de coisas de cima. Que Deus pode nos saciar com coisas naturais, mas também com coisas espirituais. Deus tem bênçãos terrenas para o seu povo, mas tem coisa que vem do alto. E Ele é provedor tanto aqui quanto lá. Ele governa tanto embaixo quanto em cima. Deus é poderoso para te suprir de coisas naturais e de bênçãos espirituais que não podem ser medidas. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. E o Deus de Elias não mudou. Ele continua fiel, Ele continua poderoso, Ele continua dando ordens ao nosso respeito. Esse é o nosso Deus. Então, meu querido, se você entrou aqui preocupado, sem saber o que fazer, saiba que o nosso Deus é Deus do alto, é Deus de baixo, e Ele é poderoso para fazer aquilo que ninguém mais pode. Foi o que Ele realizou na vida de Elias. Irmãos, e pensar em Querite é a gente pensar em como Elias era privilegiado. Não parece um privilégio? Ele tem um lugar na beira do rio, sossegado. Era um lugar que, além de provisão, ele recebia proteção também. Era algo muito simbólico na vida dele. Querite queria dizer que Elias era protegido. Querite era um símbolo da fidelidade de Deus diária, todos os dias na vida dele. Irmãos, lembra que eu falei no começo que as pessoas não reconheciam o que Deus fazia e adoravam Baal? É sempre um momento de crise, quando eu e você não reconhecemos aquilo que Deus faz na nossa vida. É o início de um declive espiritual, quando você olha para a circunstância e não consegue ver Deus lá. Quando você vive o dia a dia e não consegue imaginar, não consegue atribuir ao Senhor aquilo. Irmãos, nós precisamos entender que nele nós existimos, nos movemos, cantamos, vivemos, acordamos. A glória toda dele. A bênção e a provisão do Senhor está em cada batida do seu coração, em cada respirar que você dá, no deitar, no levantar, no comer, no agir, no fazer. Ele é quem controla as nossas vidas e é Ele quem cuida de nós o tempo todo. E muitas vezes a gente não percebe isso. Dia desses eu assisti um vídeo de um rapaz que ele ficou tetraplégico. E eles perguntaram para ele do que ele mais sentia falta. E ele falou que era de ir ao banheiro sozinho, de não precisar de ninguém para se limpar. A gente acha assim, não, ele vai sentir falta de correr uma maratona, né? Ele falou, não, são as coisas simples que mais me machucam. Quando eu preciso ir ao banheiro. Irmãos, às vezes a gente acorda de madrugada para ir no banheiro, dá uma raiva de interromper o sono, não é? Olha a bênção que Deus está nos dando, de ir, de voltar, de continuar dormindo, acordar no outro dia.
O Senhor tem nos dado grandes bênçãos. E nós não podemos deixar que o dia a dia cegue os nossos olhos para a bondade dEle. Ou ainda aquilo que te falta, te fazer desmerecer o que você já tem. Irmãos, Deus tem sido fiel nas nossas vidas. Deus tem sido bom conosco. E o primeiro passo para entendermos a provisão de Deus é reconhecermos que Ele tem sim provido diariamente sobre nós. A gente vê que Elias aqui no Querite, irmãos, era um símbolo da fidelidade de Deus sobre ele, algo sobrenatural. Ele estava ali desfrutando daquilo, o mundo estava um caos ao redor. E ele tinha um lugar junto de Deus. Não importa a crise que está acontecendo, você sempre vai ter um lugar junto de Deus. Sempre vai ter um lugar próximo dele para você. Ele tinha um lugar junto de Deus, um lugar de oração, que Tiago fala que ele orou insistentemente. Ele era alimentado, meu irmão, você está aqui porque o Senhor está te sustentando. Ele era alimentado, ele bebia do ribeiro. E aí nós chegamos no versículo 7, que é o título da mensagem, e a fonte secou. Deixa eu só beber uma água, que a minha garganta secou também. Vamos ler versículo 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Quem profetizou a seca? Elias. Profeta tem que viver o que prega, né? Ele profetizou seca, ele vai vivenciar a seca também. A palavra vai dizer que a fonte se secou. Irmãos, esse é um fato diante do qual a gente não tem muita explicação, quando a gente vive esse momento. Porque a gente pensa, mas Elias era um homem de Deus. Elias era um profeta de Deus. Elias estava em obediência a Deus. Elias falou o que Deus mandou. Elias orava a Deus. Ele estava em Querite porque Deus mandou, fazendo o que Deus mandou. Por que que a fonte secou? E esse é o momento onde a nossa fé costuma titubear, quando a gente vive isso. Porque todos nós, em algum momento, vamos viver uma fonte seca. Vamos ver o Querite secar. Todos nós vamos passar por essa experiência. Irmãos, esse é o momento que a coisa fica um pouco mais complicada. E nós não estamos livres desse tipo de situação, irmãos. De vermos a fonte secar. Foi o que ele viveu. Lembra que eu falei que a crise era moral, a crise era espiritual, a crise era de fé? Agora piorou, porque não tinha chuva, estava na seca. Então a crise também era financeira, hídrica, de água e também de alimentos. Ou seja, agora eram 3 níveis de crise, agora já estamos em 6. E é bem nesse momento que o Querite seca. Você já reparou que tem umas coisas ruins que acontecem com a gente quando o contexto já está muito ruim? Parece que é a última pá de terra para sufocar a gente. É aquele gás que acaba quando você não tem R$1 no bolso. Irmãos, é o que acontece com Elias. O ribeiro secou no pior momento. E às vezes na nossa vida isso acontece. Só quem já viveu isso vai entender o que eu estou falando, mas eu acredito que todo mundo já passou por isso. E se você não passou, não estou querendo te desanimar, mas provavelmente você ainda passa. Irmãos, a gente fica sem entender, foi Deus que preparou aquele lugar, foi Deus que mandou ele para lá. E na nossa vida, às vezes a gente vive isso. Deus foi o Senhor que abriu essa porta de emprego, por que que eu estou sendo mandado embora? Deus foi o Senhor que preparou a compra desse carro, por que que esse negócio só me dá trabalho? Deus foi o Senhor que estava conduzindo esse negócio, por que está dando errado agora? Quando a fonte seca é um momento de muitas perguntas sem respostas. Deus foi o Senhor que providenciou tudo e agora parece que o Senhor sumiu. Deus foi o Senhor que me mandou vir para cá, eu estou aqui porque parece que eu estou perdido. Deus foi o Senhor que deu a direção, o que está acontecendo? Acabou? Irmãos, às vezes a gente passa momentos onde a gente fica sem entender o que está acontecendo. Mas você precisa entender que as janelas dos céus permanecem abertas sobre nós. Ainda que isso aconteça. Irmãos, tem horas na vida que nós vamos ver a fonte secar. Só que é exatamente nesse momento, ainda que a providência se acabe, você ainda tem o provedor. É isso que nós precisamos entender.
É isso que nós precisamos confiar. Irmão, o querite não é suficiente, o pão dos corvos não é suficiente, a nossa força não é suficiente, a sua reserva no banco não é suficiente, mas a palavra de Deus diz que a sua graça é suficiente. A graça do Senhor nos basta. Irmãos, o nosso recurso não é suficiente, mas o nosso Deus permanece abundante. É quando a fonte seca, meu irmão, que você precisa entender que o querite pode não durar para sempre, mas a bondade e a misericórdia do Senhor são de geração a geração, novas são a cada manhã e elas permanecem sobre nós. Meu irmão, ainda que as fontes naturais se sequem, você precisa seguir firme em fé, confiando de que os mananciais do alto continuam jorrando sobre a sua vida. Ainda que você tenha que ver a sua despensa vazia, você precisa entender que os celeiros de Deus permanecem abundantes sobre nós. Esse é o nosso Deus, o Deus de toda provisão, o Deus de todo recurso, que abre porta onde não tem. O querite secou, mas o Senhor ainda estava lá. E sabe o que acontece quando a fonte seca? Deus sabe onde você está. Porque às vezes a gente se sente tão desamparado quando as coisas acontecem, que parece que o céu não está enxergando a gente não. Você precisa entender que ainda que a fonte seque, Deus sabe exatamente onde você está. Deus sabe a sua necessidade. Porque tem horas que a gente está em necessidade, a gente não tem coragem nem de falar com alguém. Mas Deus conhece cada uma das suas necessidades. Irmão, quando a fonte se seca, Deus sabe onde você está. Deus sabe as suas necessidades. E Ele sabe o que você deve fazer. Quem já olhou ao redor e falou, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei o que eu faço. Deus sabe exatamente o que você deve fazer. E Ele também sabe para onde você deve ir. Quando o querite seca, Deus estava lá e Ele fala novamente com Elias. Ainda que a fonte se seque, irmão, Deus está presente. Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu, ainda que tudo dê a entender que é isso que você está vivendo. Quem aqui nunca se sentiu desamparado por Deus, está sendo crente errado, não é? A gente faz umas orações dramáticas, a gente chora, a gente tenta chamar a atenção dele e Ele está lá. Sabendo todas as nossas necessidades. Irmãos, Deus é o amigo que não abandona. Muitas vezes no momento de fontes secas, nós vemos muitas pessoas se afastando de nós. Ele não, Ele está presente. Eu costumo dizer, eu sempre falo isso, que eu cresci num contexto de milagres. Eu vi muita coisa na minha vida, principalmente em missão com os meus pais. E eu era uma criança que não dormia, irmão. Então eu escutava umas conversas que não era para eu escutar ainda. E eu lembro um dia, muito claramente, eu tenho essa memória, que a minha mãe falou assim, Zezinho, amanhã nós não temos nada para dar esses meninos para comer. E eu lá no meu quarto falei assim, não, nós vamos acordar para passar fome. Aí a minha ideia, eu falei, então eu vou ficar acordada a noite toda e vou dormir de dia. Já que não tem café da manhã. Mas eu escutei esse detalhe, a gente tinha meio pacote de arroz nesse dia. Só que foi um irmão lá em casa pedir meu pai comida. Aí meu pai pegou o nosso meio pacote de arroz e deu para ele. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas a gente tinha pelo menos arroz. Agora não tem, é nada. E aí, gente, meu pai, ele tem os defeitos dele. Mas meu pai, eu nunca vi meu pai reclamar de nada. E não é porque a nossa vida é fácil, não. Se eu contar para vocês o que nós já passamos em campo missionário, nós já dormimos no papelão, irmãos. Está aqui Jael que não me deixa mentir. E assim, meu pai falou, Deus proverá, Neuza. E aí eu acho que eles foram orar e eu que estava planejando ficar em vigília, dormir. Irmãos, no outro dia, eu acordei 6 horas da manhã. Eu não dormia de noite, eu acordava, era cedo, viu, irmãos? Acordamos 6 horas da manhã. Chegou na nossa casa uma S10, vermelha, grandona, atolada de compra. Irmãos, tinha comida que eu nunca vi na vida. Uns biscoitos que eu nunca tinha visto, que eu nem sabia que existia. Chocolate, um monte de carne e tal. E aí, a hora que eu acordei, eu lembrei da conversa. Quando eu vi esse homem chegando com esse carro, eu falei, meu Deus. Só que a gente não podia correr pra cima não, porque minha mãe detestava a falta de educação. Aí eu fiquei quietinho, observando. Esse homem era da ADONEP, Associação de Homens de Negócio. Ele chegou lá, bateu no portão e falou assim, pastor,
Eu não sei o que aconteceu, mas essa madrugada inteira Deus me incomodou para trazer essas coisas para vocês. Deus falou comigo de noite, foi o tempo de eu reunir as pessoas e resolver, e não sei se ele foi ao supermercado, o que aconteceu, eu sei que no café da manhã a provisão de Deus chegou. Irmãos, esse é o nosso Deus. Sabe o que eu lembro? Do que eu acabei de ler, que Deus dá ordens ao seu respeito. Deus dá ordens ao nosso respeito. Irmãos, você precisa crer que Deus não mudou. Ele continua fiel, Ele continua doador, Ele continua abençoador, poderoso para fazer aquilo que ninguém mais pode. O nosso Deus vive, o nosso Deus nos vê, o nosso Deus conhece a nossa necessidade. Meu irmão, se você chegou aqui angustiado hoje, saiba que os olhos do Senhor estão sobre esse lugar, e é tempo de céus abertos sobre a nossa igreja, é tempo de recebermos provisões de Deus, é tempo de vivermos aquilo que nós ainda não vivemos. Aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aprenda uma coisa, o lugar da provisão também é o lugar da direção. Olha o que o Senhor vai dizer para ele no versículo 9, vamos ler o 8 e o 9. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Meu irmão, o lugar onde Deus provê é o lugar onde Deus dirige, é o lugar onde Deus dá direção. Talvez, ainda que a provisão acabe, a palavra de Deus vem te apontando um novo caminho. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Elias, o querido secou, mas a nossa jornada continua. Meu irmão, ainda que você tenha visto na sua história uma porta fechada, algo que você acreditava que era tudo que você tinha e se acabou, Deus está te dizendo hoje: se coloca de pé, levanta, que a nossa história continua. Eu caminho com você, não é o fim da linha, não é o fim da jornada. Irmão, querido secou, mas Elias não morreu. Aliás, Elias não morreu mesmo, que ele foi arrebatado. Mas a história dele não acabou ali. Muitas vezes, diante da fonte seca, a gente quer secar também. Deus está dizendo: levanta, Elias, ainda tem coisa para você fazer. O mesmo Deus que te dá a direção é o Deus que dá ordem a seu respeito. Deus está dizendo: eu falei com os corvos, eles me obedeceram. Agora eu já falei com a mulher, ela também vai me obedecer. Vai, meu filho, já tem um caminho preparado. Meu irmão, quando Deus permitir que o querite se seque, Ele já preparou Sarepta para te receber. Deus tem lugares para o seu povo. Às vezes, a gente se desespera quando a fonte secou, e Deus está dizendo: agora eu te tiro daqui, não seja por isso. Irmão, às vezes a gente precisa deixar querite para trás e avançar naquilo que Deus tem de novidade para a nossa vida. Porque às vezes a gente olha para o que se secou, para o que se findou, para o que se acabou, e a gente fica ali se lamentando. Poxa vida, era o querite, era os corvos, já tinha dado até nome para os corvos, se apegou, né? E agora, o que eu vou fazer? Irmão, Deus está dizendo: tem coisa nova, tem lugar novo. Muitas vezes nós estamos vivendo amargurados por ciclos que já fecharam, e Deus está dizendo: eu estou fazendo coisa nova na sua história. É tempo de novas portas, é tempo de novos lugares. Ele é o Deus de toda provisão, Ele é o Deus de direção, Ele é o Deus que dá ordem ao nosso respeito. Nós precisamos confiar nisso. Se você está vendo o querite secar na sua vida, continue crendo no Senhor, porque as fontes celestiais não cessaram de jorrar sobre a sua vida. Amém? E para a gente concluir, irmãos, você precisa entender que nos tempos de crise, Deus te faz crescer. Irmão, a necessidade é uma forma, muitas vezes, de nós vermos o manifestar da glória de Deus como a gente ainda não viu. Como o exemplo que eu dei do carro, que eu comi biscoito que eu nunca tinha comido, quando a necessidade veio. Irmão, a provisão de Deus, ela se manifesta na abundância, mas ela se manifesta ainda mais na necessidade. Quando o tempo de crise vem, você precisa entender que Deus está te moldando, Deus está te forjando para coisas maiores. Deus usa a crise para te desenvolver. Ninguém quer passar por crise, mas a gente precisa crescer.
A gente precisa se desenvolver, é o que Deus faz com ele. Tem uma outra frase que você não pode se esquecer quando a fonte secar. Meu querido, já virou um bordão gospel, mas a gente tem que lembrar disso. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle da situação. Você não tem recurso, você não tem para onde ir, você não sabe o que fazer. Ele é abundante em todas as coisas para suprir a sua deficiência. O poder do Senhor não se aperfeiçoa na sua força, mas é na sua fraqueza. Existe um poder que é liberado da parte de Deus para quem está fraco, para quem não pode, para quem não consegue. O nosso Deus permanece poderoso, ainda nas nossas deficiências. Irmão, a jornada é garantida para quem caminha em obediência. Se é Deus que está conduzindo os seus passos, não pense que você seca junto com o querite. Não pense que a sua história termina quando a fonte secar. É o que acontece com Elias. Continua caminhando, irmãos. Ainda que você esteja atravessando o deserto, é lindo nós pensarmos que a crise, a dificuldade, ela pode fazer parte da nossa vida sim, mas ela não é o nosso destino final. Nós temos um lugar preparado em Deus, abundante em todas as coisas. O povo que passa dificuldade aqui, vai pisar em ruas de ouro lá. Tem um lugar preparado, tem um destino preparado. A necessidade, a escassez, a deficiência não é o seu destino final. Continue caminhando, olhando para o alvo, porque Deus tem recompensa para aqueles que são firmes nele. A questão, irmãos, é que nós nunca vamos viver uma fé saudável, uma fé consistente, se ela viver firmada em providência, se ela viver firmada apenas na provisão. Tem gente que vive assim. Se Deus faz o que eu quero, Deus é bom, aleluia. Se Deus não faz, Ele já não é bom. Se eu vejo a fonte secar aqui, eu vou para outra igreja, eu vou para outra religião, eu vou para outra fé. Meu irmão, Deus não quer que você seja assim, levado por ventos, inconsistente. Deus quer que a sua fé não seja firmada na providência, mas que seja firmada no provedor. Porque quando a nossa fé estiver firmada nele, nós poderemos dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele onde eu estou firmado, naquele onde eu deposito a minha confiança. Você não pode ser alguém que vive correndo atrás de providência aqui e ali. Você precisa ser uma casa alicerçada na rocha. Você precisa ser alguém firme em Deus. Você precisa ser alguém cujo coração está firme no provedor de todas as coisas. Não apenas na providência. Porque ainda que a providência falte, a palavra diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele não me faltará. Irmãos, para a gente concluir, é lindo nós pensarmos como que Deus dá envergadura para Elias em Sarepta, ao tirar ele de Querite e conduzir para Sarepta. Preste atenção. Em Querite, um foi alimentado. Em Sarepta foram 3. Olha, a coisa ganhando forma, a coisa ganhando proporção. Em Querite, irmãos, Elias ele recebeu a bênção. Em Sarepta ele foi canal de bênçãos. Ele mais do que tinha, ele também compartilhava. Muitas vezes, quando a fonte seca, Deus está te fazendo crescer. Irmãos, eu gosto de pensar no capítulo 18, quando Elias retorna para Samaria, ele é chamado de o perturbador de Israel. Mas lá em Sarepta, no final do capítulo 17, sabe o que ele vai ouvir? Verdadeiramente você é um homem de Deus e a palavra de Deus na sua boca é verdade. Olha a diferença do lugar. Irmãos, em Querite, Elias viveu o milagre de ser conservado em vida, mas em Sarepta ele vivenciou o milagre da ressurreição. Primeira ressurreição mencionada na Bíblia, inclusive. Sabe o que isso quer dizer? Quando a fonte seca e Deus aponta um outro rumo, Ele não quer apenas te suprir de coisas de baixo, Ele quer te suprir de coisas de cima também. Deus quer aumentar você em autoridade, Deus quer aumentar você em santidade, Deus quer ampliar o seu campo de atuação, Deus quer te dar um poder e uma autoridade que você ainda não recebeu. Em Querite, como eu disse, ele é sustentado em vida. Mas, lá em Sarepta, ele ora e o menino ressuscita. Irmãos, existem níveis espirituais que Deus reserva para nós exatamente depois que a fonte seca. Para que nós atribuamos a Ele todo o poder,
toda a honra e toda a glória. Eu quero concluir dizendo, irmãos, que a provisão de Deus, ela não vai apenas te sustentar, ela vai te fazer crescer. Deus não quer apenas te enriquecer, Deus quer te tornar santo, Deus quer te tornar mais parecido com Jesus, Deus quer mudar o seu caráter, Deus quer te salvar, Deus quer te levar para o céu. Deus não quer apenas que você tenha dinheiro no banco, Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Glória a Deus, aleluia, Jesus.